Boa noite a todos. Vamos cumprimentando também aqueles que nos acompanham de seus lares através do Facebook da Casa Fora da Caridade pela Salvação. Que possamos todos estarmos aqui reunidos, em coração, em pensamento. Que alegria que estamos aqui numa sexta-feira, feriado, para lembrarmos, para estar pertinho de Jesus. E na noite de hoje, Álvaro Vargas, ele traz um tema que eu disse assim: olha, o caminho da felicidade é estar na caridade. Então, que possamos assim, nesses instantes, nos harmonizar, agradecendo a Deus, a Jesus, nosso Mestre, a espiritualidade amiga, e também não podemos agradecer aos fundadores desta casa, que estamos nesse mês de maio, completando 118 anos. Então, é uma data muito importante para todos nós, e é nessa alegria que eu convido nosso companheiro Gustavo para entoarmos o hino da casa, graças a Deus Senhor, e o Pai Nosso cantado. Graças a Deus que a sã doutrina que nesta casa se ensina, a alma nos esclareça, a alma nos esclareça, essa luz tão pequenina, essa por graça divina, até que enfim resplandeça, até que enfim resplandeça. A alma é como diamante, sendo polido é brilhante, em bruto não luz não brilha, em bruto não luz não brilha, não se distingue da terra, não descobre a luz que encerra, não mostra de quem és filha, não mostra de quem és filha. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, ó Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Não deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo
dias que estamos recebendo o nosso querido companheiro Álvaro Vargas. Cumprimento também Cristina, sua esposa, que está conosco hoje. Álvaro, que já esteve à frente da presidência desta casa, hoje está como presidente da USE, União das Sociedades Espíritas, e arrumou o tempinho na sua agenda para estar conosco nessa sexta-feira. Então, com essa alegria, seja bem-vindo, Álvaro. Deus te abençoe. Que a paz, a serenidade e a harmonia seja conosco e que o tema, o caminho da felicidade, seja realmente para nós. Possamos caminhar para a felicidade, porque é esse o destino de Deus, que nós sejamos felizes. Ninguém aqui reencarna na Terra para ser infeliz, mas são as decisões, às vezes equivocadas, que nos levam para situações difíceis. E nós nem sempre sabemos escolher o caminho. E eu acho muito interessante, essa pesquisa é um pouco antiga, mas era uma excelente referência, que foi realizada pela Universidade de Harvard, em Boston, em Massachusetts, onde os pesquisadores perguntaram para os jovens qual o objetivo mais importante, o que lhes traria felicidade. Interessante que o jovem é sempre impetuoso, mas sincero. Então, eles, na análise dos jovens, é que 80% disse que a felicidade era com a riqueza. Se eu ficar rico, eu vou ser feliz. E outros ainda acharam que não é só a riqueza. Eu também, além de rico, tenho que ficar famoso. Quer dizer, vaidade e apego material. Mas esses jovens também não seriam diferentes lá nos Estados Unidos do jovem brasileiro e também mesmo dos adultos aqui na nossa sociedade. Mas nós, com a visão que temos, devemos perguntar se realmente a riqueza e a fama são necessários ou imprescindíveis, ou a única forma de ser feliz. Então o caminho, na visão americana, é que a pessoa, para ser rica, evidentemente, a pessoa honesta, a pessoa ética, é trabalhar muito, para poder ganhar dinheiro e ficar rico, e ficar livre das necessidades materiais. Mas será que esse caminho exaustivo, não digo trabalhar, todo mundo tem que trabalhar, Jesus mesmo dizia que meu pai trabalha, eu trabalho, meu pai trabalha até hoje, ou seja, o trabalho faz parte da nossa vida e é necessário, mas eu estou dizendo o trabalho exaustivo, mais do que o necessário, com fins apenas de amealhar as questões materiais. E isso realmente é que não vai nos fazer felizes? E esses pesquisadores estudaram e viram que realmente essa riqueza que as pessoas conquistam não é a felicidade almejada, não é isso que vai fazer diferença. E as pessoas ricas não quer dizer que necessariamente serão felizes. E nesse estudo, que a gente eles verificaram essa proposta, se realmente a riqueza seria fundamental, depois de 75 anos, eles pegaram dois grupos de jovens lá em Boston, um grupo de jovens, a metade, os 350, que eram estudantes em Harvard, que é uma cidade paga, muito cara, então eram jovens que vieram de famílias ricas. E a outra metade, jovens que vieram de famílias pobres, que nem água encanada tinha na época. Esse estudo começou em 1930, quer dizer. E depois de 75 anos avaliando o desempenho desses jovens, a questão das entrevistas com psiquiatras, psicólogos, tomografia, exame de sangue, o que aconteceu com esses jovens? A conclusão que eles chegaram é que desse grupo, dos dois grupos, eles viram que muitos ascenderam da pobreza para a riqueza. E muitos que vieram realmente de famílias ricas, que tinham tudo para dar certo, ficaram pobres. Então não foi a questão do início que fez a diferença, mas foram as escolhas que eles tiveram, que foi fundamental para que eles tivessem uma qualidade de vida e uma felicidade maior. Então, foi verificado que as nossas decisões sobre o rumo que tomamos no caminho da vida é que fizeram a diferença. A gente vai ver que muitas vezes, nós mesmos, se a gente fizer uma análise, você está com uma certa idade,
do passado, quantas situações nós entramos, criamos desnecessárias, quantos problemas foram gerados por decisões equivocadas. Mas nesse estudo científico, eles chegaram à conclusão que a principal razão para nos mantermos mais felizes e saudáveis são os bons relacionamentos. Ou seja, não foi a questão financeira, ficar rico, não foi a questão de fama. É a pessoa saber se relacionar, onde está com a esposa, com os amigos, com os colegas. Um grande rei do passado, dos judeus, o rei Salomão, sábio, inclusive tem um Eclesiastes que ele escreveu, 9 séculos antes de Jesus, ele disse o seguinte: a felicidade não é deste mundo. Olha, profundo, né? A felicidade de um rei que tinha tudo. O rei Salomão, um rei riquíssimo. Ele estava no auge do reinado de Israel, o templo de Salomão famoso, que foi construído o primeiro grande templo. Então, tinha vencido todas as batalhas, toda a riqueza necessária, e com tudo isso, ele chegou à conclusão que a felicidade não é deste mundo. Esse espírito, que foi um cardeal Morlot, menos de 5 anos depois que ele desencarnou, ele deu uma mensagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, muito inteligente esse cardeal. Ele falou na obra de Kardec: com efeito, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Olha, nem a riqueza, nem o poder, nem a juventude são condições essenciais à felicidade. E diz mais: nem mesmo reunidas essas 3 condições tão desejadas, porquanto incessantemente se ouvem no seio das classes mais privilegiadas, pessoas de todas as idades se queixarem amargamente da situação em que se encontram. Quer dizer, não adianta estar com saúde, ser jovem, estar rico, ter poder, e aí isso não é condição sine qua non para ser feliz. Em tese geral, pode afirmar-se que a felicidade é uma utopia, é uma coisa não é real, e cuja conquista as gerações se lançam sucessivamente sem jamais lograrem alcançá-la. Se o homem é juizado uma raridade nesse mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então você vai vendo que o Salomão, ele diz que a felicidade não é possível nesse mundo. E viu o cardeal Merleau diz que realmente não é. Então, como nós espíritos analisamos as causas, por que isso? Por que então é dessa forma? Então, a tese espírita é que a Terra não é um mundo feliz, ainda. A Terra é um mundo de provas e expiação. Já foi um mundo primitivo, entrou no mundo de provas e expiação, e está em vias de se tornar um mundo de regeneração, ainda muito longe de ser um mundo feliz. Então, por não ser um mundo feliz, consequentemente, nós não temos a felicidade. Não a felicidade plena. Podemos ser felizes sim, em alguns momentos, em algumas situações, claro. Um casal que tem um filho que chega para compor a família, que alegria, com os avós, com os pais, com os parentes, com os amigos. Uma festa de aniversário que celebra mais uma primavera, aquela alegria, aquela festividade, uma festa de casamento tão bonito, uma família que vai... Então, esses momentos felizes, sim. Mas aqui que o Salomão está mencionando, e o cardeal Merleau está falando, é a felicidade plena, intensa. Não, isso não vai acontecer. Não ainda. E se nós observarmos a nossa sociedade, o grande contraste que existe social, pessoas que nascem na maior penúria, em cidades bem organizadas, pessoas mais ricas, tem que se perguntar por que esse contraste. Indivíduos que nascem em cidades pacatas, como Piracicaba, por exemplo, indivíduos que estão nascendo na faixa de Gaza, bombardeada, as pessoas sofrendo em outros países também em guerra. Então nós temos que entender que o mundo é muito atrasado no aspecto ético, no aspecto moral. No livro Voltei, o irmão Jacó, que é o pseudônimo de Frederico Figner, psicografou um livro através do saudoso médium Chico Xavier. Ele fez uma análise da nossa humanidade e colocou em 3 grandes grupos. Aquele grupo, 1/3 da humanidade, que está da irracionalidade para a inteligência, está evoluindo ainda da irracionalidade para a inteligência.
Outro grupo da inteligência para a razão. E um terceiro grupo da razão para a humanidade, dos sentimentos. Então é um mundo ainda que a gente vai vendo que a própria humanidade é muito heterogênea e muito atrasada. Então o que acontece nesse processo evolutivo? Nós não sabemos escolher o caminho correto. A grande maioria erra. Em vez de escolher o caminho correto, por ignorância, vai escolher o caminho equivocado. E aí, isso vai ter consequências. Mas faz parte do processo evolutivo. Você vai subindo degrau por degrau, mais difícil. E Deus criou leis sábias, e entre elas, a lei de causa e efeito. Nós temos o livre-arbítrio, mas está atrelado à lei de causa e efeito. Ou seja, como parte do aprendizado, nós podemos escolher o que nós quisermos, a decisão é nossa, mas as consequências também. Então, se eu escolho um caminho equivocado, um caminho do erro, da criminalidade, por exemplo, da maldade, isso vai ter consequências. Deus não pune. Então, a visão espírita é diferente de muitas igrejas tradicionais que colocam como Deus punindo. Deus não pune ninguém. Deus reeduca através das suas leis que são perfeitas. Então, se nós cometemos um erro, para nosso próprio aprendizado é aprender que esse erro não deve acontecer e vai ser através, às vezes, de uma experiência mais dolorosa. Então, quando nós temos consciência do erro que nós praticamos, diferente das pessoas, dos espíritos muito ignorantes, nós cometemos falhas, e isso cria em nós uma energia muito negativa que vai nos acompanhar. Não vai se dissipar tão fácil. Quando nós reencarnamos, essa energia negativa nos acompanha. Então nós somos herdeiros de nós mesmos. O que nós fazemos, nós trazemos para a nossa alma, para o nosso espírito eterno. Isso vai ter consequências, esse magnetismo negativo, que é produzido por essa energia negativa, atrair situações difíceis para nós. Que vai, às vezes, nos levar por caminhos muito dolorosos, muito difíceis pela nossa ignorância. Então, a felicidade é possível? Sim, ela é possível. Mas Kardec diz o seguinte: para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Mas não é o nosso cenário. A terra hoje predomina a maldade. Então, apenas uma pequena parcela está assim, um lado para fazer as coisas boas. A grande parcela, que é uma parcela muito ruim da nossa humanidade, uma parcela que se deixa levar pela maldade, e uma parcela pequena que ainda está querendo fazer o bem. Por isso que Jesus disse que muitos os chamados, poucos os escolhidos. Jesus fala da porta estreita, poucos vão passar por essa porta estreita. Então, realmente, a gente vai sentindo que a humanidade está com o seu caminho de maior sofrimento pelas escolhas indevidas, pelas escolhas equivocadas. Mas nós podemos superar esses instintos ruins, esses instintos animais que ainda predominam em nós. Se observarmos na natureza como é que acontece a metamorfose da lagarta virar uma borboleta tão bonita, da lagarta virar uma borboleta. O espírito ainda muito ignorante, ele vai gradativamente pelas reencarnações, dissipando aquele instinto animal e dando prevalência aos sentimentos mais elevados. E o caminho para seguir isso é seguir o caminho que Jesus nos aponta. Então, a mensagem que a gente pode entender assim sobre a felicidade, no estágio evolutivo que nos encontramos, no planeta de provas e expiação, que a felicidade é a consciência tranquila. A gente saber, independente das circunstâncias, as situações que eu tenho vivenciado, eu estou em paz com minha consciência. Eu fiz o que é possível. Quando a gente erra, se é um erro que não foi intencional, nós não temos que ter culpa de nada, mas sim responsabilidade para reparar os erros que praticamos. Mas pela ignorância nós erramos, não sabia. Fiz aquilo até com a intenção boa, mas prejudiquei uma pessoa. Mas eventualmente eu vou ter chance de reparar. Então, mas a consciência está em paz, porque não houve intenção do dolo, de fazer a maldade. Então, a conquista da felicidade, da visão espírita, é recordando um pouco Jesus, quando ele coloca que ele é o caminho, a verdade e a vida,
e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então você vai vendo que não são vários caminhos que nós temos que optar, só existe um caminho. Quando ele fala que o caminho, não é os caminhos. Então, se eu quero ser feliz, o caminho é seguir o caminho traçado por Jesus. Essa é a proposta. E como a Terra é um mundo de provas e expiação, esse caminho não necessariamente ele é florido. Por isso que Jesus disse: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sintetizando, que nós possamos cumprir com o nosso dever, que nós possamos assumir as responsabilidades que nós temos aqui na Terra, que nós combinamos com os mentores espirituais antes de reencarnar. E nós sabemos, intuitivamente a gente sempre sabe o caminho a ser seguido. Então, na situação presente, de prova de expiação, o caminho ainda é um pouco mais difícil, mais doloroso, porque é o caminho que Jesus nos mostra, que não é um caminho de facilidades. Para vencer o lado ainda animal, muito presente no estágio que nos encontramos, ainda é um período de sofrimento, para que nós possamos despertar os nossos sentimentos. A gente vê que as pessoas, quando têm problemas, têm enfermidade, ela automaticamente volta para a oração. E às vezes, na situação de conforto, a pessoa não lembra disso. Se observarmos como aconteceu com os hebreus, que é um exemplo interessante para estudo, porque está muito bem documentado, e os hebreus escreviam toda a sua trajetória, toda a sua saga, tanto no Velho Testamento, como depois com Jesus no Novo Testamento. Mas os hebreus, eles ficaram quase 400 anos em servidão no Egito, e quando saíram, 40 anos no deserto, uma caminhada difícil para se preparar para receber então o Messias. Mas o que aconteceu com eles era necessário para aquele período. A sociedade de hoje tem outros desafios. A mesma proposta de Jesus há 2000 anos, 1500 anos depois de Moisés, também foi uma proposta difícil pelo nível evolutivo. Então, se a gente pegar a obra de Emmanuel, que fala Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografada por Chico Xavier, ele coloca que o nascimento de Jesus em Belém marcou a maturidade espiritual da Terra, o início da maturidade. Então, aqueles primeiros séculos, a gente pegar o trabalho dos cristãos, foram muito difíceis, aquela experiência que eles passaram, até que os cristãos parassem de ser perseguidos, quando Constantino ordena que não persiga mais os cristãos, a liberdade religiosa. Então começa a ter um pouco mais de paz para professar o cristianismo. E vamos sentindo que a mensagem de Jesus, para o nosso espírito poder absorver essas informações, elas são sempre gradativas. Então, as informações que a gente vai buscar no Velho Testamento, que é a Torá dos judeus, ela tem uma aproximação, tem umas orientações condizentes com o nível evolutivo e capacidade dos espíritos absorver aquelas informações. Quando vem Jesus, 1500 anos depois, a mensagem também já é mais evoluída. Mas Jesus não podia, claro, dar todas as informações. Precisou mais 18 séculos para que voltasse como Consolador, como Espírito de Verdade, trazendo Consolador, e mostrasse, reavivasse a sua mensagem para o século atual, onde nós estamos vivendo. Desde a sua vinda, desde a obra de Kardec, a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, do início, então, o período já de formação do mundo espiritual de forma mais consistente, com a codificação de Kardec. Então, nós conseguimos hoje raciocinar, entender melhor a mensagem de Jesus. Então, Jesus voltou e, pela revelação do Consolador, ele pede que façamos uma reanálise da sua boa nova. Porque os evangelhos têm muitas inserções, interpretações equivocadas, e já os Espíritos trazem, então, como fosse uma chave para abrir essa porta, uma chave que permite entendermos a essência da mensagem que Jesus nos legou na antiga Palestina. Então, o livre-arbítrio é a nossa escolha, como mencionamos, e podemos, claro, escolher vários caminhos. Mas o caminho que tem nos feito sofrer
caminho que, longe da felicidade real, e às vezes se deixar levar pelo orgulho, pela inveja, pelo ódio, pela violência, pela arrogância, pela mágoa, ou seja, são situações negativas que nós nos deixamos levar, ainda imbuídos de uma maneira de conduzir que nós temos dificuldade de vencer essas limitações. Então nós temos evoluído ao longo dos séculos nos dois planos da vida, espiritual e material. Ninguém ficou ocioso no mundo espiritual. Nas cidades espirituais nós estudamos, trabalhamos, fazemos a caridade, assim também como no plano físico. Mas no mundo espiritual ele é muito mais organizado, evidentemente, é muito paz. Quando nós temos que reencarnar, aí é que está o grande desafio. Então, na reencarnação na Terra, o grande desafio é vivenciar os ideais que nós temos e assumimos que tínhamos, pelo menos no mundo espiritual. Então a gente analisa lá, fica décadas e décadas se preparando, mas quando chegar aqui na Terra, o esquecimento do passado, ele é uma forma de demonstrar a nossa verdadeira personalidade, a nossa conduta. Agora você vai mostrar quem você é, aqui na Terra. E diz então um dos espíritos preocupados que iam se reencarnar, que a água mais pura, em contato com a Terra, muitas vezes vira lama. Então nós temos aqui, cheio de vontade de fazer as coisas, nos preparamos para reencarnar, e quando chega aqui na Terra, pelo manto do esquecimento temporário, que é a reencarnação, nós manifestamos a personalidade nossa real, não aquela que a gente imaginava que seria, quando estava no mundo espiritual, e aí podemos escolher caminhos equivocados, caminhos de muito sofrimento. Por isso, no livro Boa Nova, psicografado por Chico, ditado pelo Espírito Humberto de Campos, Jesus nos diz: observar a estrada para não cairdes, porque o discípulo do Evangelho não se pode preocupar senão com a vontade de Deus, com o seu trabalho sobre as vistas do Pai, em comprovação da sua consciência. Deus é Pai. Nós temos que fortalecer nossa fé em Deus, na certeza que nada, absolutamente nada, acontece por acaso. As injustiças que acontecem na sociedade são injustiças do homem, mas se existe injustiça dos homens, não existe injustiçados, porque nós vamos estar em situações que nós nos colocamos de acordo com o nosso mapa, nosso karma, as provas e expiações que nós temos que atravessar. Então nós temos que compreender isso, ter consciência disso e fé em Deus, conforme diz Jesus. Quando o Mestre coloca: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Aqui o Mestre fala então do jugo suave, é a obediência às leis de Deus, é simplesmente seguir as leis de Deus, que nós sabemos. Quando Kardec pergunta onde é que está impressa as leis de Deus, a resposta dos Espíritos: na consciência. Então, na nossa consciência, nós sabemos o que temos e o que não temos que fazer. É seguir a consciência nossa e fazer as coisas certas. E o fardo de Jesus, eu menciono, é leve, porque é o amor. Vivência do amor, da fraternidade. É fazer pelos outros o que espero que façamos por nós. É não guardar mágoa, não guardar rancor, saber perdoar, ser indulgente. Mas é interessante, particularmente esse livro Boa Nova é muito interessante, ele traz aqueles diálogos de Jesus lá com os apóstolos. E assim como nós, os discípulos, tinham dificuldade para compreender o caminho para ser feliz. Logo no início da Boa Nova, Jesus fazendo aquelas curas, aqueles lugares pobrezinhos, aqueles povoados, às margens do lago de Genezaré, a multidão de doentes e enfermos viviam rodando lá na casa dos apóstolos, porque Jesus às vezes sumia, ele tinha as tarefas específicas, tinha que recuperar suas energias, que ele curava as pessoas, mas tinha que preservar seu corpo físico para não desencarnar antes da hora. Então não achavam Jesus, ia na casa de Pedro, na casa de Mateus, e foi um grupo muito grande de doentes lá na casa de Mateus, que queriam também ajudar a construção do reino dos céus. E Mateus se vira então para um grupo que ele conhecia melhor e diz: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és?
E tu, Áquila, não foste abandonada pela sua própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificaria alguma coisa com suas aflições? Então as pessoas estavam sofrendo e o Mateus jogou um balde de água fria em cima dos doentes, dos necessitados. E achando que está fazendo certo. Não, construir o reino de Deus tem que ser com pessoas jovens, pessoas fortes, não com esse bando de mendigo que está doente. E foi conversar com Jesus, conforme nos diz aqui Humberto de Campos. Então Mateus diz para o mestre: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? E Jesus respondeu, dando um tapinha no ombro do Mateus: no entanto, Mateus, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração dos vencidos do mundo. Se o evangelho é a boa nova, como não há de ser a mensagem divina para eles, tristes e deserdados da imensa família humana? Várias vezes Jesus falava sobre isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos. São os enfermos que necessitam de mim. Ele veio para atender as pessoas necessitadas. Por quê? Porque a pessoa enferma, ela está eletiva para receber uma mensagem consoladora de orientação. E as pessoas muitas vezes no top da sua vida, com honras e glórias, com riqueza e fama, ela está indiferente a qualquer aproximação de orientação espiritual. Continua o mestre: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. E Jesus trazia boa nova. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais alta a voz de Deus. Buscando os oprimidos, os aflitos e caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu, nas suas esperanças que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai e seus Espíritos. Já observaste algum vencedor do mundo com mais alta preocupação do que a defender o fruto de sua vitória material? E Mateus então ficou triste porque ele não falou por mal com as pessoas doentes. Ele estava desorientado. O que é interessante, a gente observa que esses discípulos de Jesus, eles tinham suas limitações. Tinham. O próprio Judas, a gente sabe, negou Jesus. Ele traiu Jesus. Pedro negou Jesus. Ou seja, é como se Jesus quisesse nos mostrar um exemplo que as pessoas comuns, pessoas simples, mais estão imbuídas no ideal superior, são capazes de superar as suas limitações e segui-lo. Então Jesus não procurou espíritos puros para a sua missão, procurou espíritos já com certa elevação, mas com as suas limitações. O próprio Saulo, que começou perseguindo e matando cristãos, depois se tornou Paulo, o grande apóstolo da cristandade. Então nos mostrando que nós podemos superar essas limitações. Mas naquela tarde, aquele grupo de necessitados viu falar que Jesus ia fazer um sermão, o famoso Sermão da Montanha. E Jesus esclarece qual o caminho a ser seguido para sermos felizes, porque bem-aventurado é felicidade. Então Jesus vai mencionar qual o caminho para ser feliz. Ora, ele é o governador espiritual da terra, guia nosso e modelo a ser seguido. Se ele veio mostrar o caminho, ele nos fala como ser feliz, como é que nós vamos ignorar o caminho da felicidade proposto pelo Mestre? Esse é o caminho. Não existe outro caminho para ser feliz. E ele coloca então no Sermão da Montanha, que é um marco significativo do seu mencionado. O próprio grande libertador da Índia, Mahatma Gandhi, ele dizia: se todas as obras religiosas do mundo se perdessem e preservasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Que é então um código lindo do caminho do homem para ser feliz. E o mestre começa dizendo sobre a felicidade: bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino de Deus. É o primeiro. Olha que interessante. Nada que Jesus fez, ele fez de improviso. Tudo dele muito bem programado, a sua reencarnação. Nos diz Emmanuel na obra Caminho da Luz, que a comunidade de espíritos angelicais que se reúne aqui em todo o nosso planeta, na constelação, se reuniu por duas vezes. A primeira vez para ajudar Jesus a construir o planeta Terra, e a segunda, tratar da reencarnação de Jesus aqui na Terra. Ou seja, toda essa programação não houve improviso, muito bem planejado. Então Jesus, quando fala sobre a humildade,
porque ele é tão importante, porque sem humildade eu não consigo evoluir. Como é que eu vou aceitar críticas, mudar meu comportamento se não tiver humildade para ouvir, fazer essa autocrítica, fazer a transformação moral? Então, a humildade é o primeiro passo para ser feliz. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Mas aí, o Evangelho segundo o Espiritismo explica um pouco mais isso. Não é que você está chorando, você vai ser consolado. Isso pode se revoltar. Aqui as pessoas, eu já trabalhei nessa casa com atendimento fraterno, muitos que trabalham até hoje, e pessoas que às vezes vão fazer um atendimento revoltadas. Eu lembro uma senhora uma vez que tinha ficado viúva e começou a brigar com Deus. Deus não tinha o direito de levar meu marido. Quer dizer, olha, assim, não adianta chorar dessa maneira. Então, o choro é aquele choro do sofrimento, com resignação, sem revolta. Nós aceitamos as provas, as expiações sem revolta. Mudar o que é possível, claro. Resignação não significa se acomodar, mas tem situações que não tem jeito. É realmente a resignação confiar em Deus. Outro passo para a felicidade: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Aqui interessante nessa terceira mensagem, o mestre fala, sempre Jesus está falando do mundo espiritual, mas aqui ele fala herdar a terra. Isso significa, é o nosso projeto reencarnatório, e muitas reencarnações nós teremos ainda na terra, se nós somos pessoas não violentas. Eu mencionei que a Terra é um planeta de provas e expiação e está se tornando um mundo regenerado, um mundo de regeneração. O Agostinho de Hipona, conhecido na Igreja Católica como Santo Agostinho, ele fala que o planeta Terra chegará em um dos seus períodos de transformação, em que de orbe expiatório mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus. Ele está falando felizes, está falando, né, os homens serão ditosos, felicidade provisória, não terá maldade, não haverá predomínio da maldade, serão felizes por isso, mas não a felicidade plena que nós mencionamos anteriormente. Você está num mundo que não tem mais a criminalidade que existe hoje, tráfico de drogas, violência, guerra, será um mundo muito, muito bom para todos nós, um mundo feliz, uma felicidade relativa. Isso vai acontecer porque está nessa transição planetária, a Terra sair do planeta de prova e expiação para o mundo de regeneração, nós vamos ter a separação do lobo das ovelhas, ou espíritos ainda muito imbuídos de maldade. É maldade porque tem interesse em fazer o mal, provocar as guerras, provocar a destruição, a criminalidade. Esses espíritos, então, serão transferidos para um habitat mais conveniente para eles, um mundo primitivo, e vai sanear o planeta, e apenas as almas com propensão para o bem vão estar reencarnando, os mansos que Jesus fala no Bem-aventurança. Diz então, em muitas suas palestras e suas obras, Divaldo Pereira Franco, que está migrando vários espíritos evoluídos para a Terra, que vai então ajudar a formar essa sociedade mais cristianizada. O quarto passo para ser feliz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. As pessoas buscam a justiça. Se tem uma injustiça, você vai tentar corrigir, ou com você, ou alguém do seu lado, sem violência, evidentemente, mas buscar corrigir algum sistema que não esteja bem, uma sociedade, uma atividade profissional ou em família, evitar as injustiças que acontecem normalmente, às vezes dentro da própria família, às vezes entre irmãos, às vezes entre os cônjuges. Então, evitar as injustiças que possam acontecer. Outro passo também: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ora, se eu desejo o perdão pelas minhas faltas, e todos nós erramos, nós temos que aprender a perdoar também. Se eu cometo algum equívoco, eu lamento, e a pessoa está zangada comigo, eu quero que ela esqueça aquela ofensa. Então eu tenho que aprender a esquecer as ofensas também. Não guardar rancor, não guardar ódio, não querer se vingar. Então, misericordiosos é por isso. É o verdadeiro cristão, ele busca superar esse lado ainda muito atrasado. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Essa é uma proposta arrojada. E muitas igrejas tradicionais acreditam que a pessoa desencarna e já vai ver Deus. Na verdade, não é bem assim. O mestre diz: bem-aventurados puros de coração. Puro de coração, que a gente sabe, é Jesus. Nem os apóstolos não eram puros de coração, eram espíritos elevados.
Então, ver Deus vai levar ainda muitas e muitas encarnações, talvez milhões de anos, para estar um coração puro. Mas é uma meta arrojada a ser atingida, que todos nós chegaremos. Se é um fatalismo que o Espiritismo defende, é que todos nós, eventualmente, seremos espíritos puros. Quando perguntado o mundo espiritual, por Kardec, será dado um dia compreender o mistério da divindade? E os espíritos respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então os espíritos dizem isso. É possível sim, isso vai acontecer, mas não imediatamente. E outro passo que Jesus nos fala do caminho da felicidade: bem-aventurados os defensores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Paz. Gandhi, na Índia, ele foi um grande líder político, mas através da paz ele conseguiu libertar a Índia do colonialismo inglês, sem violência, não violência, pela paz. Uma revolução pacífica que mudou toda a estrutura de uma grande nação. E ela conseguiu essa libertação. Mesmo no Brasil, quando a gente compara outras nações, a gente vê, por exemplo, nossos irmãos do norte, Estados Unidos da América, eles também estavam sob o colonialismo inglês. Se libertaram com a guerra violenta, muitas pessoas morreram. Tinha escravidão, houve a libertação dos escravos, a guerra civil americana. Muita gente morreu, quase 1 milhão de pessoas na época, uma porcentagem expressiva da população americana. Pega o Brasil, nós éramos colônia de Portugal. Houve uma guerra para se libertar de Portugal? Não houve. Tínhamos escravidão. Houve uma guerra civil para libertar os escravos? Não, não houve guerra. Então vai sentindo que o Brasil é uma nação pacífica e nós devemos ser os defensores da paz, como Jesus coloca na sua bem-aventurança. Bem-aventurados os defensores da paz, que são chamados filhos de Deus. Em momento nenhum nós espíritos devemos defender qualquer ato de violência. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Nem sempre a sociedade vai compreender as pessoas que têm intuitos bons de divulgar o verdadeiro cristianismo, no caso o espiritismo. Eu me lembro das campanhas da União das Sociedades Espíritas. Nós começamos a fazer campanhas aqui na cidade. A primeira campanha, através de um jornal. Depois, na segunda campanha, houve uma perseguição para não parar com essa distribuição. E assim foi feito. Mas a consciência das pessoas que trabalham para o bem tem que se preocupar com isso, a divulgação do trabalho. Frequentar a casa espírita, ser um bom trabalhador, e conforme diz os espíritos, a maior caridade que a gente pode fazer com o espiritismo é a sua divulgação, porque é o verdadeiro cristianismo. E por fim, bem-aventurados sereis por vos caluniarem quando vos perseguirem e disserem falsamente todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exaltai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então Jesus, ele coloca esses passos para a felicidade, e aí nós vamos ver as pessoas muito alegres, depois desse sermão, mas consoladas pela mensagem que ele traz, porque era um povo na época lá subjugado ao Império Romano, sofrendo muito a exploração, e nessas bem-aventuranças ficaram muito alegres. E mesmo Mateus, ele fica abraçado depois com aqueles que havia condenado antes, nos diz então Humberto de Campos. Ele desce ao monte, abraçado aqueles mendigos, maltrapilhos, as pessoas doentes. E Jesus diz para ele: Mateus, meu coração se jubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Nós ouvimos a doutrina espírita, que é a terceira revelação. A essência da mensagem de Jesus nos trouxe da antiga Galileia. Então nós sabemos o caminho para ser feliz. E o caminho para ser feliz sempre será seguindo essa orientação de Jesus. Grato pela atenção, passo a palavra para a nossa dirigente da noite.